Olá, eu sou a Nadiara Pereira, meteorologista da Climatempo, e em nome da Cooper te trago as atualizações da previsão do tempo para as próximas semanas. Neste mês de fevereiro, a atualização da previsão probabilística da Agência Americana de Meteorologia, que indica as chances para a ocorrência de fenômenos climáticos como El Niño e Laninha, ainda indica que estamos sob influência de um fenômeno Laninha de fraca intensidade, Laninha que terá curta duração. Aqui no gráfico, as barras em azul que indicam probabilidade de ocorrência de Laninha, elas continuam predominantes até o trimestre fevereiro, março e abril, ou seja, o período de transição do verão para o outono. Tudo indica que o fenômeno Laninha chegará ao fim durante o outono e teremos a maior parte do ano de 2025 sob influência de neutralidade climática. Aqui neste gráfico, as barras em cinza, que predominam na maior parte do período, indicam essa condição de neutralidade. Ainda assim, neutralidade, mas com viés frio, ainda com o Oceano Pacífico se mantendo um pouco mais frio do que o normal. Então, esses efeitos de Laninha, mesmo que não muito intensos e persistentes, ainda devem ser sentidos ao longo dos próximos meses. Agora, no mês de fevereiro, as chuvas migraram um pouco mais para o interior do Brasil, mas continuam ocorrendo com mais intensidade sobre as áreas mais ao norte, algo que é mais típico de Laninha. Chuvas bastante expressivas têm atingido essas áreas em rosa do mapa, onde inclusive algumas áreas apresentam desvio positivo para esse mês de fevereiro até o momento. Grande parte do centro-sul do Brasil está enfrentando irregularidade, apesar da atuação de um forte corredor de umidade no início do mês que trouxe chuvas expressivas entre o sudeste e o centro-oeste. Agora o maior destaque é a intensificação do ar seco e muito quente. Uma forte onda de calor atinge grande parte do interior do Brasil e tem acarretado em grande estresse térmico e hídrico. Isso deve se intensificar ainda mais nessa semana. Pelo menos até o dia 21 de fevereiro, as chuvas vão continuar muito restritas ao extremo sul do Brasil e áreas do norte. Grande parte do norte, faixa norte do nordeste, tem previsão de chuvas mais moderadas e generalizadas. E no sul do Brasil, teremos temporais que podem trazer transtornos entre o norte gaúcho e sudoeste paranaense. Apesar dessa chuva ser benéfica para as lavouras em desenvolvimento, porque garante aumento substancial da umidade no solo e também alivia o calorão, mas ela vem com alto volume que pode superar até 150 milímetros ao longo desta semana, em algumas áreas aqui entre o extremo norte gaúcho e o extremo sudoeste paranaense. Então ela pode trazer transtornos, trazer aí erosão para as lavouras, trazer também inundação para algumas localidades. Os transtornos não devem ser tão generalizados e intensos, mas pontualmente poderemos ter problemas aí para a agricultura por conta desse volume muito expressivo de chuva previsto para esta semana. As áreas mais ao sul do Rio Grande do Sul seguem um pouco mais secas e principalmente olhando aqui para o mapa do Brasil como um todo, áreas do sudeste, Goiás, leste de Mato Grosso, norte de Mato Grosso do Sul e interior nordestino seguem com maiores períodos de tempo seco e picos de calor. Muitas localidades entre o sudeste e o centro-oeste podem enfrentar temperaturas de 40 ou até acima de 40 graus ao longo dos próximos dias. Depois do dia 22 de fevereiro, a situação começa a mudar um pouco, mas a expectativa é de chuvas mais generalizadas e fortes no interior do Brasil só nos últimos dias do mês. Então, por enquanto, expectativa de até por volta do dia 24, 25, até o final de semana, de janelas maiores de tempo seco e picos de calor. Depois a chuva começa a retornar depois do dia 25 de fevereiro, trazendo um alívio para o calorão entre o sudeste e o centro-oeste, mas por enquanto aqui no mapa de acumulado de chuva observamos ainda um acumulado baixo, um acumulado aqui entre 20 e 30 milímetros nas áreas mais atingidas entre São Paulo e o interior do centro-oeste. Aqui na previsão pontual podemos acompanhar a expectativa de distribuição de chuvas e temperaturas para os próximos 90 dias em algumas localidades. Em Toledo, no Paraná, a chuva deve ocorrer de forma moderada nos próximos dias por conta das instabilidades que vão estar mais atuantes no sul do Brasil e observamos uma boa regularidade até pelo menos o mês de março. A partir de abril, as chuvas começam a ficar bastante espaçadas, a chuva não corta completamente, tem previsão para alguns eventos fortes entre abril e maio, mas de uma forma bem mais espaçada, alternada com janelas maiores de tempo seco. Ainda assim, essa chuva vai ser suficiente aí para garantir manutenção da umidade no solo, pensando principalmente nos cultivos de segunda safra, no milho segunda safra, porque a temperatura também começa a ceder um pouco mais durante o outono. Na região de São Gabriel do Oeste, em Mato Grosso do Sul, destaque para essa semana muito quente, com picos de calor aí até podendo ultrapassar 35 graus, e a chuva deve retornar aqui por volta do dia 23, 24 de fevereiro, com moderada intensidade, amenizando
de forma significativa o calor. A tendência é que a chuva fique mais regular ao longo de março e a partir de abril é que a chuva reduz de uma forma um pouco mais acentuada. Na região de Correntina, na Bahia, também deve voltar a chover depois aqui do dia 23, 24 de fevereiro. E são esperados volumes um pouco maiores de precipitação nos últimos dias de fevereiro, impactando a temperatura que também deve reduzir um pouco. São esperadas chuvas mais regulares também ao longo de do mês de março e abril, chuvas que devem ajudar na manutenção da umidade no solo. E depois disso, as chuvas reduzem de uma forma mais acentuada a partir do mês de maio. Esses são os destaques da previsão do tempo de hoje. Eu volto nos próximos dias com novas atualizações. Até mais!